Que China você já viu? Sua vasta terra de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados ou seus 3 milhões de quilômetros quadrados de águas? É um mundo onde as estações se alternam ou uma sinfonia executada pelo gelo e pelo fogo? Como pássaros, deixamos o chão e alçamos voo rumo às nuvens. O resultado superará sua imaginação. Viajaremos para lugares normalmente inacessíveis para contemplar espetáculos em grandes altitudes. Contemplaremos do alto nossa terra diária. Mesmo paisagens familiares terão um novo olhar. Exploraremos do perto ao longe. Nossa jornada da geografia natural à história humana. Esta é uma viagem aérea de 50 minutos, uma experiência suprema e sem precedentes. A partir de agora, junte-se a nós para uma jornada pelos céus. Hubei está localizado na região central da China e é cercado por montanhas em 3 lados. O rio Han, aproveitando o terreno montanhoso, formou uma vasta e fértil planície. O rio Yangtze, nascendo no oeste, forma muitos lagos ao longo do curso, gerando a paisagem de 1000 lagos, onde água e terra se entrelaçam. Finalmente, os rios Yangtze e Han convergem na cidade de Wuhan. Nesta jornada, subiremos uma famosa montanha de aura etérea. Visitaremos grande família em floresta densa e profunda. E por fim, buscaremos um lago sereno em meio às nuvens. Wudang, um local que sempre inspirou a imaginação humana sobre reinos celestiais. O imperador Zhuge da dinastia Ming acreditava que o grande imperador Zhenwu havia alcançado a imortalidade neste lugar. Os pavilhões construídos nas câmaras da montanha eram a morada ideal que Zhuge criou para sua grande divindade. Quase ao mesmo tempo, Zhuge ordenou que centenas de milhares de trabalhadores construíssem a cidade proibida no norte e restaurassem a montanha Wudang no sul. Em 12 anos, 33 complexos arquitetônicos, como os 9 palácios e 8 vistas, foram concluídos. Por isso, este lugar também é conhecido como Cidade Proibida de Wudang. Ao longo da história, pessoas sempre vieram aqui, buscando explorar a força interior do corpo, de pé entre o céu e a terra. Trabalhadores da preservação cultural precisam de habilidades robustas para encontrar vestígios de cultivo antigo. Especialistas escalam penhascos até uma torre de madeira de 7 andares em caverna, buscando entender a mente inalterável de reclusos das montanhas.
Diante dos olhos, 187 picos de montanhas com diferentes altitudes formam um terreno complexo. Isso não é adequado para a habitação humana. No entanto, durante o quarto período glacial, serviu como uma barreira, protegendo muitas espécies ancestrais do desastre. Elas proliferam e prosperam até os dias de hoje. Os macacos dourados de nariz arrebitado de Sichuan, em Shennongjia, são sortudos sobreviventes daquela catástrofe. Embora sejam macacos nativos de Hubei, eles carregam o nome de macacos dourados de nariz arrebitado de Sichuan, pois seus congêneres foram descobertos pela primeira vez por humanos naquela província. O inverno é a estação mais difícil, e nos momentos de fome e frio, o calor da família torna-se excepcionalmente importante. Uma família de 5 membros desfruta de uma felicidade harmoniosa. Se duvida, conte as caudas. Os pais ficam inevitavelmente tensos, com medo de que o filhote sinta frio, e por isso formam um agasalho improvisado. Macaco idoso Baoqing experiente é o mais preocupado, para ele cuidado é primordial. Sentar para apreciar a neve é a principal prioridade. Esta região de floresta primitiva está localizada na região central da China. Sua vitalidade exuberante tem um impacto ainda mais profundo. O Lago Dajil é uma importante área de conservação de água. Cada gota de água daqui tem a chance de se juntar ao Rio Du, um afluente do Rio Han, fluindo para o reservatório de Danjiangkou. Levando a pureza extrema de Shennongjia, ela nutre terras ainda mais vastas. Voando alto, descobre-se os segredos ocultos do planeta. As águas perfuram as montanhas, enquanto a gravidade molda a superfície terrestre. Em seguida, participe de uma celebração de união que conecta tudo. Este despenhadeiro imponente está bem à nossa frente. Mas sua altitude de mais de 2.000 metros acima do nível do mar impedia a exploração visual. Foi somente em 2004 que alguém finalmente descobriu, pela primeira vez, o misterioso cânion escondido por trás dela. Após superá-lo, as obras-primas que a Terra guardou por bilhões de anos são reveladas uma a uma. Cânions deslumbrantes não são só daqui. Da mesma forma, eles se originaram da erosão da água, da compressão da terra e da erosão eólica. A natureza mobilizou todas as suas forças, água, terra e ar, para esculpi-los em sua forma atual. E então os manteve sempre preservados entre estas nuvens e névoas. Cerca da envergadura de um adulto. Esta é a distância mais estreita do cânion. Ao longo de um período extenso, a estrutura rochosa da montanha foi rasgada, fraturada e deslocada.
Centenas de metros abaixo, pequenas embarcações mal conseguem atravessar. A água do riacho é tranquila e cristalina. Em jangada flutuante, fotografe de forma deslumbrante como suspenso no ar. Se ainda não estiver satisfeito, vista os trajes étnicos oferecidos com entusiasmo pelos moradores locais e tire mais uma foto. Uma nuvem que parece leve é, na verdade, composta por centenas de toneladas de vapor d'água. O vapor d'água cai e se une aos rios. A água molda a paisagem nas camadas rochosas de carbonato, com milhares de metros de espessura por erosão contínua. Após milhões de anos, o rio percorre mais de 50 quilômetros sob a terra, sendo o mais longo rio subterrâneo do mundo. Os passos da humanidade, por vezes, são apenas uma forma de explorar a própria coragem. Os visitantes que vêm aqui, mesmo sem enfrentar tempestades, podem encontrar arco-íris. Para entender o arco-íris a fundo, exige-se um pesquisador científico profissional. Uma corda de 300 metros de comprimento é a única maneira de alcançar o fundo desta dolina, servindo também como um teste para os mais corajosos. Enquanto os forasteiros vêm às montanhas para sentir o poder da natureza, aqueles que vivem nelas por muito tempo anseiam pelo burburinho de pessoas. A celebração Tugia de Enchi culmina anualmente no 15º dia do primeiro mês lunar. Ao cair da noite, adultos e crianças se reúnem para alinhar cuidadosamente as velas de oração. As velas são dispostas à frente das portas, nos muros, telhados, varandas, campos e terraços. Pessoas se revezam acendendo velas entre si. Vizinhos ou estranhos, neste momento, todos são unidos pelos pontos de luz. Quem completou a oração do bambu servo se reúne na praça, onde danças de dragão e leão já começaram. Mesas quadradas se elevam em procissões que percorrem ruas e vielas, ao som de gongs e tambores. Embora os passos sejam lentos, as bênçãos são entregues a cada família. Os sons ecoam enquanto os fogos de artifício sobem ao céu, e as pessoas oram pela união familiar e por anos de paz. Esta jornada começa em um cânion, onde seguimos embarcações gigantes para sentir o encanto de uma grande represa. Depois, iremos às planícies para um encontro romântico com alces, e então experimentaremos um sabor picante e único. Ao longo das 3 gargantas do rio Yangtze, histórias de navegação têm sido contadas por milênios. Agora, essa tradição virou uma história em andamento. No desfiladeiro de Xiling, a luta contra o vento e as ondas cessou.
Agora, beleza e tranquilidade acolhem a imaginação de todos. Uma noite em um barco leve, com uma figura de vermelho e a névoa artificial, cria uma atmosfera particularmente charmosa. Miniatura agrada, mas preferimos a beleza natural ao vivo. Mas quando a névoa verdadeira se espalha pelas montanhas e rios, o desfiladeiro de Xiling começa a revelar sua beleza inimitável e inigualável, uma inspiração natural. O rio Yangtze flui por toda a China com uma queda de mais de 6.000 metros. A barragem das Três Gargantas foi construída na encosta íngreme da seção central, com objetivos muito claros: controle de inundações e secas, geração de energia hidrelétrica, elevação do nível da água e desobstrução do leito do rio. O rio mais longo da China é interceptado por esta barragem de concreto de 2.309,5 metros. Há um único obstáculo para as embarcações passarem. Para superar esta colossal escadaria de 40 andares, foi construído o elevador de navios mais alto do mundo. Eclusa de 5 níveis projetada para navios acima de 3.000 toneladas, permitindo ascensão gradual por flutuabilidade. O enchimento do reservatório das Três Gargantas não impediu a navegação, e sim ampliou sua capacidade unidirecional em 5 vezes. A elevação do nível da água transformou o rio Yangtze em uma verdadeira via navegável de ouro. Navios de até 10.000 toneladas agora podem viajar direto de Xangai a Chongqing. Sem mais as características de altas montanhas e vales profundos, o rio Yangtze, ao fluir para a planície, tornou-se mais suave. Pântanos úmidos, nevoentos e com temperatura ideal antecipam o acasalamento dos veados de Milu em uma estação comparado a outros cervos. Veados de Milu aqui cresceram de 64 para 2.500. Numa população tão grande, mesmo num cenário de acasalamento em massa, por mais romântica que seja a atmosfera, é preciso se destacar. Lujiao 装美式，长江接着赶路，将湿地留给了这群。O rio Yangtze, avançando, usa seu sedimento e areia para formar vastos campos férteis. Uma espécie invasora que adora cavar buracos nos arrozais era antes odiada por todos os produtores de arroz. Contudo, quando estes lagostins se encontraram com a rica e picante culinária de Hubei, rapidamente conquistaram o paladar exigente dos chineses e foram aceitos como parte dos arrozais. Seja em lagoas ou canais, um pequeno barco pode navegar e pescar uma rede cheia de lagostins, que servem de sustento. No dialeto de Hubei, a pesca de lagostins é chamada de kuxiazi, que também significa ganhar dinheiro extra. Mais prazeroso do que descascar camarão é desfrutar de camarões ensopados. Lagostins. Este alimento, com seu caráter social intrínseco, convida as pessoas a levarem as mesas para a rua, onde as formalidades à mesa desaparecem e resta apenas o prazer de comer e conversar à vontade. Em Jingzhou, na província de Hubei, montes de terra aparentemente insignificantes não devem ser subestimados, pois sob eles repousa um rei do estado de Shu de mais de 2.000 anos e uma esplêndida cultura Shu. A
Arqueólogos citam, ao norte, os guerreiros de terracota, ao sul, o túmulo de Cheongjia, realçando a inestimável importância deste sítio. Embora o túmulo deste rei de Shu tenha sido apenas parcialmente escavado, ele já revelou sua grandiosa magnitude. Ao contrário dos guerreiros de terracota de cerâmica, o túmulo de Cheongjia abriga vastas carruagens, cavalos reais e pessoas sepultadas com o rei. O estado de Shu, com seus 800 anos de história, foi o maior em território e o mais poderoso estado feudal do sul da China durante o período das primaveras e outonos e dos reinos combatentes, sendo a única superpotência capaz de se igualar à dinastia Qin antes da unificação do império. Tendo o túmulo de Cheongjia como base, um museu foi construído, e este sítio cultural de importância máxima recebeu proteção científica. Seguindo o curso do rio Anjiang, rumamos à nascente do projeto de desvio de água sul-norte, rota central, atravessando uma antiga cidade cultural. Partimos para um banquete de tradição e modernidade, testemunhando como os automóveis transformaram o destino da cidade. Projeto de elevação concluído, água fluindo oficialmente no ano seguinte. Para preservar esta fonte de água potável transparente e acessível, as pessoas abandonaram completamente seu modo de vida nas águas, devolvendo esta área aquática a cardumes e aves. Graças a águas e montanhas ricas, a vida das pessoas melhorou. Seguindo o rio Anjiang para o sul, através de cadeias de montanhas contínuas, suas águas esculpem a vasta planície de Jianghan, uma extensão de 46 mil quilômetros quadrados. Esta é uma terra fértil, onde as colheitas bastam para sustentar o império, e que, ao longo de seu curso, abraça uma antiga cidade. Tianjiang, um crucial centro de transporte, tem sido um local de disputa militar desde a antiguidade. Esta cidade milenar é vista como uma fortaleza inabalável, com defensores que se sucederam ao longo do tempo. A vasta muralha protegeu a cidade, preservando-a por mais de 2000 anos de história. Histórias da Era dos Três Reinos, como as Três Visitas e a estratégia de Longzong, são parte desta. Aqui, mercados noturnos Tang e iguarias de todo o país. Neste local, a história se integra facilmente à vida tranquila das pessoas de hoje.
Esta é uma cidade construída para e que prosperou devido aos automóveis. Há mais de 50 anos, mais de 100 mil jovens foram para as montanhas da Bashan, no oeste de Ubei, para construir a terceira frente. 27 fábricas produzindo motores e chassis em 20 e uma gargantas montanhosas transformaram a região em uma cidade do automóvel, frequentemente encoberta por nuvens. De origem modesta, a região virou vanguarda global, pois seus habitantes transformaram desafios em oportunidades de grande mudança. Atualmente, em média, 3 caminhões Dongfeng saem da linha de produção a cada 2 minutos. O mais completo e concentrado campo de provas automotivo do país, onde mais de 1.500 empresas automotivas, nacionais e internacionais, realizam seus testes. Trechos desafiadores são testados aqui. Em cada carro que passa velozmente, vislumbramos os construtores que vieram de longe, acenderam sua paixão e demonstraram grande destreza. Partimos rumo à lendária Terra dos Mil Lagos, a fim de descobrir os tesouros escondidos em seus rios e lagos e vivenciar a peculiar rotina das comunidades animais que habitam suas margens. Nosso voo cruza o rio Yangtze de norte a sul e a área de corpos d'água aumenta gradualmente. Todos esses lagos pertenceram outrora a uma mesma lenda ancestral, Yumengzi. Ao longo do tempo, os rios Yangtze serpentearam livremente entre vales e colinas, moldando uma paisagem singular de águas e terra entrelaçadas, e criando assim a incontável, mas singularmente cativante, Terra dos Mil Lagos de Ubei. Este é um dos 1000 lagos, onde 1002 pequenas ilhas se distribuem uniformemente. Ilhas bastantes justificavam o nome Lago das 1000 Ilhas. Porém, só 3 lagos no mundo tinham essa honra. Não desejando compartilhar sua identidade única, o lago renomeou-se como Lago Xiandao. O caractere Xian não apenas ressalta sua beleza ímpar, mas também permitiu que o romance e a lenda de Yumengzi encontrassem um lar neste lugar. Neste lugar, um grande manto vermelho realça o espírito audacioso dos aventureiros. Ao observar as crianças, percebe-se que crescer é um processo que exige imensa coragem. Mas, às vezes, o caminho que escolhemos exige que outros nos ajudem a prosseguir com firmeza. Nesta região, cursos d'água se entrelaçam, formando um solo de grande valor histórico. Na década de 1930, militares e civis de Yongu usaram o terreno com vias navegáveis para combater contra-revolucionários. A área soviética de Yongu foi o centro da base do Exército Vermelho de Xiang Ocidental. Atualmente, agricultores locais cultivam campos nas margens de Yongu. No centro da área úmida, a 4 quilômetros do rio Yangtze, 40 hectares de pântanos e colinas acabam de adquirir as cores mais vibrantes do ano. E hóspedes de todas as partes do mundo já se instalaram.
Aqui, garças são a maioria, com cerca de 20 mil casais. Garças brancas grandes e garças cinzentas sempre preferem ninhos altos com boa vista. Essa altitude proporciona pista adequada para aves de grande porte. Os pequenos dos andares baixos são notívagos. Embora pareçam estar com os olhos abertos, na verdade, este é o período de sono para eles. O outono se vai e a primavera chega, trazendo não apenas um novo ano, mas também o nascimento de muitos filhotes. Em qualquer fase de crescimento, os pais estão sempre dedicando toda a sua atenção. No andar intermediário, cada família de servos brancos com 4 filhotes torna as refeições barulhentas. Do lado, a família Xilu nota as fartas refeições das outras famílias. No último andar, filhotes de servos azuis aprendem a voar tranquilos. Com o pai demonstrando e a mãe explicando, os filhotes não ousam se distrair. Raro condomínio com vista para o lago, localização privilegiada e bem cuidado pelos moradores. Quando os jovens voltarem no próximo ano, este lugar seguirá como primeira opção para eles se fixarem. A jornada final nos leva às margens do rio Yangtze. Subir a um mirante espetacular. Também se visita a fábrica antiga e ativa. Ou participar de uma grandiosa cerimônia de formatura. Por fim, luzes iluminam esta cidade heróica. Às margens de grandes rios, cidades sempre nascem e se desenvolvem em sua companhia. Quando 2 rios se encontram, o destino da cidade que ali se forma torna-se ainda mais singular. Se esses 2 rios forem o renomado Yangtze e Yuan, a cidade de Wuhan, que surge da sua confluência, certamente possuirá ainda mais qualidades notáveis. A maior parte da água da província dos 1000 Lagos converge aqui. Cultura Jinshu exibe prosperidade incessante. Os temperamentos distintos do norte e do sul, assim como as civilizações orientais e ocidentais, colidem e se fundem neste lugar. Os canais conectam 9 províncias, ligando-as a todo o mundo. Ele nunca está ausente dos grandes eventos da história chinesa e muitos heróis emergem dele. Obrigado a todos. Não muito longe do rio Yangtze, há uma área de tamanho modesto que outrora representou a esperança dos chineses por uma nação industrializada. Mais de 100 anos atrás, o local de transporte ideal foi escolhido para construir a siderúrgica de Anyang, símbolo da indústria moderna. Foi lá que se produziu o primeiro lote de aço fundido de toda a China, inaugurando a ascensão industrial do país. Sua fama, contudo, não se deve apenas à fábrica de armas de Anyang, que produziu o rifle Anyang. As histórias do passado são cuidadosamente ouvidas pelos jovens neste museu inteiramente de aço. Embora o fogo da fornalha tenha se apagado, o som desta siderúrgica centenária, que outrora ressoou por todo o país, ainda ecoa sobre a cidade. De uma fornalha de aço fundido a uma cidade, ela sempre permaneceu aqui, observando esta terra e as gerações de jovens.
Com corações ardentes, eles infundem seus sonhos. Atualmente, os chineses realizaram um sonho siderúrgico invejável para o mundo, exemplificado pela maior rede ferroviária de alta velocidade do planeta. O Pátio de Wuhan, maior base de manutenção de trens do mundo, revisa 40% dos trens de alta velocidade nacionais. Os trens que percorrem o país durante o dia não consideram longe se reunir, ser limpos e passar por manutenção nesta cidade central à noite. Após a manutenção, cada um parte para as manhãs das cidades próximas e distantes. O Guozhao é o início mais ritualístico de cada dia. Uma refeição celebrada com a mesma importância de um ano novo ou um aniversário. O que demonstra o grande valor que os habitantes de Wuhan lhe atribuem. Comer enquanto se caminha é uma habilidade essencial para o Guozhao. Pegue pauzinhos e desfrute do café da manhã mais fresco. Em Wuhan, a culinária é vasta, com arroz, macarrão, pratos fritos e refogados. Tudo que é delicioso sempre encontrará um lugar de destaque. O senso de ritual pode ser saboreado, ou é possível aproveitar o início da primavera para se arrumar com esmero. Anualmente, do início de fevereiro a meados de abril, Wuhan exibe as cores mais delicadas da natureza, que se refletem nas margens do Lago Donggu. Neste local, as cerejeiras florescem por 2 meses inteiros, o que é raro. O segredo dos habitantes de Wuhan é plantar quase todas as variedades de cerejeiras, fazendo com que seus diferentes períodos de floração se sucedam. Crianças erguem suas pequenas mãos para sentir a primeira chuva de pétalas, enquanto outros vestem trajes anfu para tirar fotos que parecem transcender o tempo. Se a beleza não bastar, o jardim de cerejeiras vira espetáculo noturno. Esta é a primavera exuberante de Wuhan, que floresce com grandiosidade e é intensamente romântica. Com a chegada do verão, o tema do romance é substituído pela alegria. Saltar na água com a mais desinibida e audaciosa liberdade é um esporte fluvial inventado pelos habitantes de Wuhan. Para aproveitar o verão escaldante, é preciso ser espontâneo e audacioso. Poucos descreveriam uma despedida como grandiosa, mas em Wuhan, essa palavra é perfeitamente adequada. Junho é o mês das formaturas, e a grandiosa cerimônia aos pés da montanha Luojia nunca falta. Antes da despedida, os celulares devem registrar os mais belos sorrisos. Após a separação, os colegas seguirão seus ideais como guia, cada um se empenhando em seu caminho. Wuhan nunca foi carente de ideais e de um senso de missão. Historicamente, Wuhan testemunhou muitos eventos revolucionários importantes.
Mais de 100 anos atrás, com um único tiro, os revolucionários fincaram a bandeira da República Democrática no solo chinês. Esta cidade heróica sempre se levanta quando seu povo mais precisa. Este é um hospital construído em apenas 10 dias e 10 noites, sob o olhar atento de toda a nação. Durante os mais de 2 meses de isolamento total na cidade, os hospitais Washenshan e Leishenshan trabalharam contra o tempo, curando quase 5.000 pessoas e mantendo um registro de 0 infecções e 0 disseminação. Uma cidade se tornou pioneira no combate à epidemia, proporcionando uma valiosa experiência para o mundo inteiro enfrentar a Covid-19. À noite, as luzes iluminam esta cidade. Sua luz libera uma força motriz poderosa para o desenvolvimento da zona econômica do rio Yangtze. No centro do rio Yangtze, Wuhan espera que cada visitante faça uma parada. Sua antiguidade e modernidade, resiliência e serenidade, cada faceta de Wuhan quer ser vista. O antigo cais de ferro, que atravessa diferentes épocas, está agora convidando as pessoas. Ao vir para cá, a beleza do passado se refletirá no presente. O tempo condensado será injetado na jornada que está prestes a começar. Hoje, a paisagem noturna desta cidade heróica brilha intensamente. Esses são os ideais de todas as épocas, pontilhados como estrelas e iluminados pelo desconhecido. As pessoas não precisam saber para quem cada luz brilha. Porque quando todas as luzes se juntam, o caminho à frente será envolto em calor.